Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Sua Palavra. Estamos agradecidos por este dia que Ele nos concede e também agradecido a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria de Souza Pinheiro, é do Maranhão. Maria Aparecida Batista é de Uruoca, no Ceará. Marlene Pereira Alves é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. E Gino Mendes é de Guiné-Bissau. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez em Tua presença. Te agradecemos pelas bênçãos, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia que nos concedes. E também agradecemos por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos uma vez mais a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que enfrentam situações difíceis, aflições, angústias, tribulações, enfermidades, desemprego, problemas familiares. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um, conceda as Tuas bênçãos, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui no nosso estudo falando que teremos um acerto de contas com o nosso Deus quando Jesus voltar. Assim como aquele homem da parábola distribuiu talentos, 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro. E esse senhor foi viajar e ele disse que ele voltaria e que ao voltar ele queria que acertassem as contas com ele. E nós conhecemos muito bem a parábola. O que tinha 5 talentos, ele trabalhou com aqueles talentos, conseguiu mais 5. E depois aquele que ganhou 2 também trabalhou, ganhou mais 2 talentos. E o que havia ganho 1 talento, enterrou esse talento. E às vezes nós pensamos assim, que 1 talento era tão pouco, não é mesmo? Mas eu quero dizer para vocês que naquela ocasião, o talento ele era uma unidade de peso, né? Como nós conhecemos os pesos, né? 100 gramas, 200 gramas e tal. Mas depois o talento passou a ser uma unidade monetária. E 1 talento, sabe quanto que ele valia? 6.000 denários. 1 talento, 6.000 denários. E quanto era 1 denário? 1 denário era o pagamento por um dia de trabalho. Então, fazendo as contas, 1 talento se equivalia a 6.000 denários, então esse talento valia por 6.000 dias de trabalho, ou seja, mais de 16 anos. Então era muito dinheiro, 1 talento. Não era pouco, não. Quando nós ouvimos falar assim que aquele ganhou 1 talento, era dinheiro referente a 16 anos de trabalho. E então, quem pensa que 1 talento era pouca coisa está enganado. 1 talento era uma verdadeira fortuna. E então, essas cifras, elas nos dão um quadro impressionante aqui. Ou seja, Deus está dando aos seus servos, está dando para mim, para você, grandes responsabilidades, mesmo aqueles que só receberam 1 talento. Então, Deus, ele nos dá essas responsabilidades. E nós temos que desenvolver esses talentos. Então, o que nós podemos extrair dessa parábola dos talentos que nós ontem comentamos, hoje estamos fazendo apenas o encerramento da parábola, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E agora, então vem a contrapartida. Quem recebeu mais tem maior responsabilidade.
A proporção de dinheiro diferiu, mas cada um tinha o dever de ser igualmente fiel e sábio na administração do que recebeu. Mas aquele servo que recebeu só um talento, enterrou, ficou com medo do seu senhor. Agora, nós precisamos, irmãos, olhar, manter os nossos olhos na recompensa que nós receberemos. Como nós dissemos, a salvação, ela é pela graça, através da fé, é pelos méritos de Jesus, não é por nossos esforços. A salvação, ela nos é garantida, nos dada gratuitamente. Nós não precisamos fazer nada para receber a salvação, apenas crer em Jesus, no sacrifício dele, a vida que ele deu, pagando o preço do pecado, e então confessar o Senhor Jesus como Senhor de nossa vida, nós estamos salvos. Agora, a responsabilidade é a nossa fidelidade para com ele, é andarmos com ele, caminharmos com ele, fazer a vontade dele em nossa vida, e então nós iremos receber a recompensa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, nos versos 16 a 18, ele diz: pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque Cristo ele foi feito herdeiro de todas as coisas. E nós, sendo filhos de Deus, aceitando a Jesus em nossa vida, nós passamos a ser irmãos de Jesus. E Jesus, ele sendo herdeiro, nós somos co-herdeiros de todas as coisas que Deus está preparando para cada um de nós. E outra coisa, nós, sendo co-herdeiros de Cristo, se nós então participamos do seu sofrimento, do sofrimento de Jesus, nós também participaremos com ele em sua glória. E então o sofrimento que nós passamos aqui, as perseguições, as calúnias, os insultos por sermos cristãos, por crermos em Deus, isso não é nada comparado com a glória que nós teremos revelada mais tarde, que será a vida eterna. Então Paulo, ele atribuía a recompensa dos fiéis e isso o deixava animado em relação ao chamado para sofrer por Cristo. O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos que esquecer as coisas que ficaram para trás, a nossa vida de pecado, a nossa vida de gostar de fazer as coisas que o mundo oferece. Isso nós temos que deixar para trás, esquecer e avançar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos retroceder, nós não podemos olhar para trás, pensar assim, mas naquela época era tão bom, eu fazia isso, eu fazia aquilo, tinha tantos amigos, quer dizer, tudo amigo de copo, amigo de farra, de bebedeira, amigo de orgias. Isso não é amigo. Amigo é aquele que te leva para os pés do Senhor, que te ajuda a estar próximo de Jesus. Este é o seu amigo. Então, nós ainda não alcançamos o prêmio que nós vamos alcançar, mas temos que prosseguir, esquecendo as coisas que ficaram para trás e ir avançando com os olhos fixos em Jesus, o nosso Salvador. Ainda o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, nos versos 6 a 12, Paulo diz: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém,
que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute com o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Paulo aqui aconselhando a nós cristãos, se nós temos o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Mas muitas pessoas cristãs, elas não se contentam, elas querem alcançar coisas materiais, quer ter muitas posses, muitos bens. E então Paulo diz aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor àquilo que nós temos, nos apegar às coisas materiais, é que vai nos tirar da vida eterna. Então Deus, Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Nós precisamos lutar para diariamente estarmos em comunhão com Deus. Nós às vezes não sentimos vontade de ler a palavra de Deus, de estudar, mas nós temos que lutar contra esta má vontade de estudar a Bíblia, contra essa preguiça de não querer ler a Bíblia. É Satanás que põe isso em nossa mente. Vamos lutar para ter comunhão com Deus. É a única luta que nós temos que nos esforçar para termos comunhão com Deus, estar com Ele dia a dia, estudando a Bíblia, orando, testemunhando, atendendo às necessidades das pessoas. É assim que nós vamos caminhar e olhando para a recompensa que está diante de nós, que é a vida eterna. Vale a pena, irmãos, vale a pena nós nos sacrificarmos. Desenvolva o talento que Deus te deu, que Deus está te dando. Não guarde para você mesmo, não esconda, não enterre o talento como fez aquele homem da parábola, porque será lançado fora onde há pranto e ranger de dentes. E nós não queremos isso, nós queremos estar nos céus. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos ajude a usarmos aquilo que Deus nos concede para o benefício não nosso, mas daqueles que estão ao nosso redor. E com certeza, assim fazendo, nós estaremos nos preparando para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós, nos fortalecendo nos nossos pontos fracos da nossa fé, que nós possamos desenvolver uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que possamos desenvolver essa fé. E quando Jesus voltar, Ele então dirá para aqueles que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.